E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube, do curso de Física da UFSC. Essa é a nossa série de apresentação dos nossos professores. A gente tem muitos professores que atuam aqui no nosso curso de Física e também no departamento, é claro. E essa série é para apresentar para vocês os professores, né, é claro, e também as linhas de pesquisa de cada um deles e para ver, né, cada aluno ter acesso a esses professores e poder, quem sabe, virar aluno de iniciação de cada um deles. Então essa é uma oportunidade para que você possa aprender um pouquinho mais. E mais ainda, né, para quem ainda não é nosso aluno de física aqui da universidade, está interessado em virar um cientista, virar um pesquisador, ser um físico, também dá uma oportunidade para vocês poderem ver cada um dos nossos professores, se interessar pelo material, ver o que a gente faz na universidade e divulgar aí para o pessoal. Tudo bem? Então, hoje a gente recebe aqui o professor Rafael. Então, o professor Rafael vai se apresentar um pouco para a gente, vai mostrar no que ele trabalha, qual que é a área dele, no que ele se interessa dentro da universidade, dentro aqui do departamento de física. Assim, a gente pode conhecer um pouco melhor desse professor. Professor Rafael, muito obrigado por ter aceitado participar aqui dos nossos vídeos de apresentação dos professores. E quem é o professor Rafael na nossa universidade? Muito obrigado, Condo, pelo convite. Muito legal a iniciativa de vocês e acho que esse é o canal mais interessante hoje em dia para a gente poder se apresentar e discutir coisas, e é a modernidade chegando, né? A geração millennium aí batendo na nossa porta e a gente tem que se atualizar, né? Senão a gente fica para trás. Então, é muito legal, muito obrigado por ter me convidado. Bom, eu sou físico experimental de formação e tenho trabalhado já há muito tempo com nanotecnologia, com nanopartículas magnéticas e afins. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que eu faço, uma aplicação em biotecnologia. Então, eu me formei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Depois eu fui para Brasília, para a UNB. Passei um tempo na França, quase 2 anos. Depois eu voltei para o Brasil, defendi minha tese, fiquei um tempo na Espanha como pós-doc, passei pela Unicamp e hoje eu estou aí na Universidade Federal de Santa Catarina, muito feliz e, bom, esperando poder trabalhar bastante agora depois da pandemia e a gente poder tocar os nossos projetos e poder contribuir muito mais para a sociedade do que a gente já contribui agora. É isso aí, Rafael. Muito obrigado pela participação. Como a gente vê, a gente tem professores de altos níveis aqui, né, trabalhando com a gente. E agora é uma oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais a fundo o que cada um deles fazem. Bora lá para a sua apresentação, Rafael? Vamos lá. Então, eu preparei uma apresentação aqui para poder organizar as ideias, né? E o título que eu escolhi é bem provocador mesmo. É possível controlar doenças usando nanopartículas magnéticas? Então, essa apresentação é resumo de trabalho de anos que eu venho estudando e colaboração com todas essas universidades que a gente está vendo aqui no canto. Ó. Então, fui financiado pela CAPES, pelo CNPq, que são duas empresas de fomento brasileiras, e claro que a gente usa insumos, ainda mais como físico experimental, né? A gente usa as instalações de outras universidades e de outros lugares. Então, a minha apresentação está basicamente dividida dessa maneira, né? Então, eu vou falar um pouquinho, uma breve introdução sobre o que é nanotecnologia e aplicações, depois os ferrofluidos, que são os materiais que eu tenho trabalhado aí, as minhas linhas de pesquisa, e depois, dentro disso, eu vou mostrar um pouquinho de aplicações em bio e os resultados que eu tenho obtido aí das minhas pesquisas. Então, nano, a gente já vê todo dia praticamente. Então, é do nosso viver, né? Então, nanopartículas magnéticas tem dentro desses animais, bom, materiais animais que usam, né, o campo magnético para se locomover, como bactérias magnéticas, como aves, como peixes, desde a lagartixa que tem essas ventosinhas nas mãos, né, que funcionam pelas forças de Van der Waals, a hidrofobicidade da água nas plantas, as asas das borboletas, né? Por exemplo, ali tem um exemplo muito legal que uma época do ano ali,
todo aquele pozinho nanométrico do deserto do Saara vai parar lá no Polo Norte, sujando a neve. Então, essas coisas a gente vê no dia a dia. E o homem começou a trabalhar com nano sem saber. Então, ele macerava lá o pozinho de ouro, e quanto mais ele macerava o ouro, ele via que trocava de cor. Então, eles faziam esses vitrais com esses pozinhos, onde eles controlavam o tempo de maceração e conseguiam obter cores diferentes para poder fazer esses vitrais que são muito bonitos, a gente vê nas igrejas antigas. E, além disso, tinha, por exemplo, ali na Grécia Antiga, um copo ali que trocava de cor quando botava bebida quente ou fria. Então, uma clara indicação de que esse material nanométrico interagia com a temperatura, modifica as propriedades do material, né? Então, a gente vê que troca de cor conforme a temperatura do líquido. Bom, hoje a gente sabe de que a modificação da natureza causa impactos ambientais bem sérios, né? Então, nós como cientistas temos que ter isso na cabeça, né? Então, de que a gente pode fazer nanomateriais, a gente pode trabalhar com coisas que são reativas, como eu vou mostrar nos próximos slides, mas a gente tem que ter na cabeça que isso pode causar impactos ambientais. Então, como a nanociência se implica nesse tipo de impacto, a gente ainda não sabe direito. Então, a gente ainda está estudando, ainda está preparando um marco regulatório para essas coisas, porque não adianta a gente ficar fazendo nano, e a gente não saber direito como funciona, né? Então, esse nano já está no dia a dia. Então, desde o bem-estar, né, com roupas, com acessórios para esporte de alta tecnologia. Ali teve uma época que os nadadores estavam vencendo facilmente os recordes mundiais, né, e descobriram que eram as roupas que eles estavam usando e daí foram proibidas, não sei se tu lembra dessa história. Então, já é um pouco dessas coisas de nanotecnologia. Hoje a gente tem complexos alimentares, cremes, né, bebidas com nano e que prometem, né, coisas extraordinárias. Então, e muitas delas hoje são realidade já. E várias tecnologias, né? Então, um dos exemplos disso aí são a comunicação hoje praticamente em tempo real e processadores e memórias cada vez mais com alta performance, com cada vez mais potentes e que tem melhorado muito a nossa vida, né? Mas o que é o nano, afinal, né? O que a gente fala em nano, mas nano nanométrico está ligado ao tamanho do material. Então aqui eu trouxe um exemplinho, né, de que a gente tem uma bola de tênis, né, que é o que a gente observa no dia a dia, né, a nossa escala de vida, um buraquinho de uma agulha, né, e depois aqui as células, essa escala está em nanômetros, tá? Uma célula típica ali entre 10 na 4, 10 na 5 nanômetros, bactérias, nanosensores, algumas cadeias e a escala atômica que é abaixo um pouco do nano. A unha, para ter uma ideia do que é o nano, né, a unha cresce a uma taxa de 1 nanômetro por segundo. E a gente, sei lá, corta semanalmente a unha, né? A barba, né, o pelo humano cresce em média 5 nanômetros por segundo. E ali a gente tem que, a cada 22 dias, cresce 1 centímetro, mais ou menos em média. Então, apenas para dar uma ideia, né, do quão pequeno é. O pessoal sempre fala bilionésimo do metro e coisa, mas isso é um pouco abstrato, assim, para quando a gente não conhece direito as escalas as ordens de grandeza, né? Aqui, eu acho muito legal esse exemplinho aqui, que é um nanofio de prata em cima de um fio de cabelo, aqui no canto. E aqui eu situei aonde estão as duas, o fio de cabelo e o nanofio. Então, a gente vê que é uma escala que é imperceptível para a gente, a olho nu, não tem como a gente observar. Então, a gente precisa de máquinas bem avançadas para poder enxergar e para poder manipular a matéria nessa escala. Uma última relação, né, é de que, por exemplo, uma buckball, né, como a gente chama, que é um carbono 60,
São 60 átomos de carbono que formam uma bolinha de carbono. Ela tem aproximadamente o diâmetro de 1 nanômetro. E o diâmetro dela é a razão entre uma bola de futebol, e o tamanho de uma bola de buckball é como se fosse a razão de uma bola de futebol em cima da superfície da Terra. Então, é muito, muito pequeno, e a gente consegue, hoje em dia, manipular a matéria nessa escala. Nós conseguimos fazer materiais, conseguimos colocar praticamente um átomo do lado do outro, nós conseguimos controlar as propriedades físicas e químicas desses materiais para ao nosso gosto, né? Como a gente quer, e é claro que isso dali tem muito estudo em cima, porque tem coisas que a gente não entende ainda, e juntar dois átomos que a gente conhece tá legal, mas quando eles estão separados, mas quando a gente junta, começa a surgir fenômenos quânticos que a gente não entende direito. Então, é por isso que a gente estuda esses materiais nanométricos, né, nanofabricados. Então, o que faz o nanomaterial tão especial? Primeiramente, é a reatividade dele. Porque quando a gente tem um objeto, vou dar o exemplo do ferro, né? O ferro em escala bulk, em escala grande, eles têm uma determinada propriedade, mas quando a gente diminui ele até uma escala nanométrica, começa a surgir efeitos que a gente não entende direito e que a gente tem que estudar para a gente saber o que é. A reatividade é uma das mais interessantes, porque do ponto de vista químico, se você vai reduzindo, você começa a ter ligações químicas que não são equilibradas quimicamente ou eletrostaticamente. E então, logo, elas reagem com qualquer coisa que estiver no meio. E um exemplo disso que é bem interessante, que agora a gente tem desodorantes, né, com nanopartículas de prata. A prata, ela é bactericida, ela mata bactérias. Então, quando a gente usa o desodorante com essas nanopartículas de prata, a gente está usando a reatividade de uma nanopartícula de prata para reagir com a bactéria que tem na nossa axila e para poder eliminar ela e diminuir o mau cheiro. E eles têm estendido isso para várias coisas, por exemplo, meias com nanopartículas de prata, cremes para o rosto para diminuir a acne, né, e as espinhas do rosto. Todas essas coisas têm sido usadas assim corriqueiramente hoje em dia, e às vezes a gente nem sabe qual é o princípio físico, né, o princípio químico desse tipo de coisa. A segunda é que essa reatividade está ligada ao tamanho, né, e as propriedades físicas e químicas, né, dessas nanopartículas. Um exemplo claro disso, por exemplo, aqui são nanopartículas de ouro, né, como tinha falado anteriormente, em suspensão, líquidos com elas, e cada uma dessas tem um tamanho e um formato diferente. E eles absorvem no caso aqui absorvem, né, a luz de um comprimento de onda diferente. Tanto é que a gente vê aqui no quadradinho embaixo aqui quando elas estão submetidas à luz UV. Então elas têm caráter óptico totalmente diferente, com formas ou tamanhos diferentes. E aqui um outro exemplo, né, de que eu tenho trabalhado, que é o magnetismo. Então, nanopartículas magnéticas são usadas para muitas coisas, e uma delas é armazenamento de informação. E isso está dentro dos nossos computadores, que são os HDs. Então, aqui no caso, a gente, botando um exemplo aqui, né, de duas tecnologias diferentes, né, uma de uma superfície de um HD com nanopartículas de 20 nanômetros, e uma de um HD, superfície de um HD com nanopartículas de 15 nanômetros, e essa pequena diferença de 5 nanômetros multiplica por 6 vezes o potencial de armazenamento de dados. Então, isso foi uma área que evoluiu muito, muito, muito nos últimos anos. E só para mostrar como a título de curiosidade... Rafael, posso te fazer uma pergunta com relação ao último slide? Claro. Eu fiquei bastante curioso com relação a como, se você quiser voltar no último slide, que mostra a variação de cor, Sim. você tem aí, são nanopartículas de ouro em vários tamanhos e diferentes formatos, né? Isso. E daí você falou que na foto de baixo você tem a emissão de luz quando é iluminado com luz ultravioleta, é isso? Violeta. Isso, então quer dizer que a nanopartícula, ela não é que ela espalha, ela absorve ultravioleta e emite num outro comprimento de onda? Num outro comprimento de onda. É um efeito chamado plasmônico, né? Eu não entendo direito, não é muito a minha área, mas
É mais ou menos isso, sim. Ela recebe a energia de um comprimento de onda, né? E emite numa No outro. frequência diferente, né? Tá. E limite no visível, então. Então ele absorve no ultravioleta e absorve no Isso, visível. Muito isso. E interessante. Tá, obrigado. nada. Voltando então ali rapidinho, né? Aqui a gente mostra uma evolução dos HDs, né? Com os anos. Então, nos anos 60, lá nós tínhamos aqui no Y a densidade, né, de informação pela área. Então, é megabytes por polegada quadrada. E aqui são os anos. Então, isso daí foi crescendo, e aqui é uma escala logarítmica, então quer dizer que cresce muito rápido. Então, até os anos 90 ali, nós tínhamos um crescimento de uma certa taxa, né? E depois dos anos 90, o crescimento começa a ficar vertiginoso. Quando eu comecei a estudar magnetismo ali pelos anos 2000, 2005, 2003, nos congressos tinha sempre o pessoal falando isso daqui, né? Qual seria o futuro? Então eles desenhavam aqui essas linhas pontilhadas para saber qual era a tecnologia que seria usada. Uns anos mais tarde, depois, olha aqui, já estamos aqui na época, né, que eu falei, ó, a modificação das inclinações, né? Então, essa vermelha aqui, a linha vermelha, são os produtos de fábrica. Não, desculpa. As azuis são os produtos de fábrica. As vermelhas são os comerciais que chegam para nós. Elas sempre chegam um pouquinho abaixo. Tá? Aqui eu botei como comparativo qual é a taxa de armazenamento dos CDs, os DVDs, os Blu-rays. Quer dizer que nunca chegaram perto do que são o armazenamento magnético em HDs. Antigamente nós tínhamos acho que tu é do meu tempo, quando que a gente gravava música nas fitas cassetes, né? Gravava vídeos e essas coisas todas. Então essa era informação em fitas, né? Então as linhas verdes aqui, os pontinhos verdes representam esses dados. Eles foram descontinuados depois ali perto de 2012, 2010. Se nós continuássemos com essa tecnologia, em 2022 nós alcançaríamos o que foi alcançado em 1998. Então quer dizer que isso é uma coisa da física e da engenharia. A gente precisa trabalhar em cima de tecnologias novas para quebrar esse círculo, né? É o que aconteceu com as válvulas e os semicondutores. Então, se construiu uma tecnologia nova e a gente conseguiu avançar muito em cima dela. E aqui só a título de curiosidade, né? Então, ali, o meu gráfico vai até 2014, e aqui nós já temos outro tipo de tecnologia diferente, e ali é o futuro que eles estão imaginando, que são cabeças, né, de gravação magnética mediadas por temperatura. Então, e olha, a escala já é terabytes por polegada quadrada. Então, nós viemos do mega para o giga, e agora estamos falando já em tera. É muito interessante isso, a gente poder observar que em poucos anos a gente teve um crescimento tão grande de capacidade de armazenamento de informação. Então, isso daqui é um tipo de pesquisa que é feita em filmes finos, né? Que é como o professor Everton apresentou um pouco do trabalho dele no último vídeo. Eu tenho trabalhado com ferrofluidos. Então, o que são ferrofluidos? São aquelas nanopartículas lá que estavam numa superfície, né? A gente usa elas dispersas em líquido. Então, tem gente que chama de coloide, que é uma dispersão ultra estável. Tem gente que fala de dispersão. Então, isso é um pouco de nomenclatura. Eu tenho chamado de ferrofluidos, né? Porque a gente pode usar qualquer tipo de nanopartícula, desde que ela seja de material metálico, então, meio ligado a um óxido de ferro. Então, por isso que a gente tem chamado de ferrofluido. Então, o ferrofluido basicamente é isso. São nanopartículas magnéticas dispersas em um meio líquido, e eles têm essa capacidade aí da gente poder manipular eles com campo magnético para onde a gente quiser e fazer efeitos que a gente queira. Então, isso é um negócio super legal, porque a gente tem a parte da nanopartícula, que a gente pode usar síntese química ou métodos físicos, né, como moer o material magnético em meio surfactante para obter um ferrofluido, que é um polímero, ou uma coisa assim, como o Everton também falou no último vídeo. E as propriedades magnéticas desses materiais estão ligadas à forma da partícula, à sua estrutura cristalina, à sua composição química, e isso aqui é totalmente controlável por esse método aqui, por exemplo, síntese química.
E o meio líquido depende do material que a gente quiser usar. Por exemplo, aqui nesses exemplos que eu dei, são dois materiais de viscosidade totalmente diferentes, porque eles não se misturam. Então a gente pode escolher o material que a gente quiser utilizar, desde que ele atenda, né, à estabilidade coloidal. O que é estabilidade coloidal? De que quando você tire o ímã, ele não decante, né? O material magnético não vá todo para o fundo, e você fique com o líquido no outro, fica com um material com duas fases. Então, a gente quer sempre que ele fique permaneça homogêneo. Tem aí uns vídeos no YouTube que o pessoal ensina a fazer ferro fluido com bombril e com outros materiais, com limalha de ferro, mas são mesmo para brincadeira, não é para estudo, né? Para estudo a gente tem que ter um material que seja reprodutível, né? Que a gente fabrique ele sempre da mesma maneira e que obtenha sempre o mesmo resultado. Então é por isso que existe uma linha de pesquisa em cima disso daqui, de estabilidade coloidal. Então, basicamente é isso. Aqui eu desenhei duas partículazinhas, né? E eu mostro aqui, pictoricamente, de que nós temos forças, né, repulsivas e atrativas, né? E um balanço entre elas é que mantém o material em suspensão. Se esse material tiver com mais partículas atrativas, as partículas vão se aglomerar e vão fazer, como dizem os franceses, uns batatões, né? E isso vai acabar decantando ou precipitando. Se eles estiverem equilibrados em termos de forças moleculares, ele vai se manter em suspensão por muito tempo e a gente consegue estudar magnetismo do ponto de vista de partícula única, em vez de aglomerados, né? Então, isso que é o interessante. Então, o que faz, então, o ferro fluido ser tão legal para nós? Primeiro que a gente consegue controlar a fluidez dele, consegue controlar propriedades magnéticas e óticas, tudo por campo magnético. Então, e aí é que vem um pouco do que eu queria explicar, quais são as minhas linhas de pesquisa, né? Então, relacionadas a isso. Então, nesses anos todos aí de Posso te perguntar formação, um negócio com relação claro, esse ferro fluido? vou voltar. Bom, a primeira pergunta que eu realmente não sei, não necessariamente essas nanopartículas são feitas de ferro, né? Pode ser qualquer outro tipo de material magnético. Pode. E uma outra pergunta uma hora que ela está sob a ação de um campo magnético, esse material em nanopartícula, que é magnética, ela naturalmente ela se junta num aglomerado. Por exemplo, esse vídeo que está aí, elas estão sempre juntas as partículas, né? E na hora que você coloca o campo, elas não se separam, parece né, um bicho ali junto, né? E é isso que sempre acontece isso? E vou deixar por Então, aí. se o ferro fluido é adequadamente equilibrado, suas forças estão adequadamente equilibradas, quando você tira o campo magnético, ele é reversível, ele volta para a situação onde a agitação browniana é maior do que o ordenamento magnético. Tá? Então, quando você tira o ímã, mas se ele não for equilibrado, quando você aplica o campo magnético, acontece exatamente o que você fala, porque daí as partículas se aglomeram todas em cima das linhas de campo, e isso vai favorecer um aglomeramento das partículas. Mas se tiver aquelas forças repulsivas ali, quando você tira o campo magnético, a força repulsiva eletrostática age no sentido de liberar elas para elas seguirem o movimento browniano. Muito obrigado pela pergunta, muito legal. Eu tinha esquecido esse detalhe. Aí, então, eu tenho trabalhado, então, exatamente como tu falou, né? Então, ela não precisa ser de ferro, ela pode ser de cobalto, ela pode ser de manganês, ela pode ser de qualquer material magnético. Então, como eu tenho trabalhado com essa parte bio, o melhor para mim é que sejam materiais de óxido de ferro, porque eles são biocompatíveis. Materiais como o cobalto, manganês, eles são tóxicos o cobalto em baixa concentração já é tóxico. O manganês acima de 100 miligramas por quilo, ele é muito tóxico. Então, eu prefiro trabalhar com ferro, né? Então, por causa disso, porque facilita. Depois eu vou mostrar aqui mais na frente resultados em termos disso. Então, eu trabalho com síntese de formas diferentes, né? De tanto métodos físicos,
quanto métodos químicos, né? Então, métodos químicos são lá a própria reação, né? Não sou químico, mas a gente tem que se virar, né? Então, a gente fazia a síntese, né? Do material magnético, da nanoestrutura magnética. E o método físico é um método que eu aprendi há pouco tempo com o pessoal da Unicamp, que eles trabalham com formação de clusters por plasma. E isso é um negócio bem legal, bem interessante. E continuo lá fazendo uma colaboração com eles com essas partículas deles lá. Depois que a gente trabalha, depois que a gente faz, isso é meio de praxe, né, do pessoal de nano. Então, depois que a gente sintetiza, a gente precisa saber o que a gente sintetizou. Então, a gente precisa fazer esse passo aqui, que é a caracterização morfológica e estrutural. Então, a gente precisa ver. Então, esse passo aqui é essa figura aqui. Então, aqui é uma figura de microscopia eletrônica de transmissão em baixa resolução e alta resolução, e aqui é o tratamento matemático computacional dessa imagem. E a gente consegue identificar qual é a estrutura cristalina, a gente consegue identificar a forma, qual é a composição aqui, é a partícula core shell. Então, o core dela é um core aqui de zinco manganês e o shell é rico em ferro. Então, a gente vê claramente aqui a diferença de contraste, indicando que tem duas composições químicas diferentes. E hoje, nos microscópios mais avançados, eles conseguem fazer análise química com o feixe que está atravessando a amostra. Então, consegue fazer duas coisas em uma só. É muito interessante. Além disso, tem métodos que não são diretos, né? Não são de observação direta como esse, de microscopia, que são as difrações de raio-x e de nêutrons, e técnicas síncrotron, né? Como o dicroísmo circular e a absorção de raios-x. Então, isso são técnicas bem avançadas, e para quem é da física aí, que está querendo se interessar em física experimental, a gente está aí, já está sendo inaugurado, está começando já a funcionar o Sirius, em Campinas, que é um síncrotron, um síncrotron de quarta geração, é o mais avançado, a tecnologia mais avançada do mundo. Vai ser a estrutura, o maior laboratório da América Latina de física. Então vale a pena aí o pessoal que está assistindo a gente dar uma googlada aí e procurar, que é um fenômeno, é um laboratório enorme, lindo, vai absorver muita gente que quiser trabalhar lá para fazer pós-graduação, para fazer graduação, que quiser trabalhar como pesquisador. É sensacional a estrutura lá do Sim. Depois as propriedades magnéticas, né? Então, trabalhando principalmente nessa parte da polidispersão, que quando a gente faz síntese, nem sempre sai o material, todas as nanopartículas do mesmo tamanho, e isso tem efeitos nas propriedades magnéticas e ópticas, né? Anisotropias, que é um tema bem específico de magnetismo, que, por exemplo, a agulha da bússola, ela é anisométrica, né? Ela tem uma forma, parece uma agulha. Ela é diferente, por exemplo, do material isométrico, que é uma esfera. Então, isso modifica as propriedades magnéticas do material. Bom, as formas da composição química dos materiais e efeitos como exchange bias e outros que são ligados a essa gravação de informação por fenômeno magnético. Depois aí as propriedades ópticas, que eu já estudei um pouquinho de índice de refração desses líquidos. A birrefringência, que é o surgimento de dois índices de refração no material, e no caso aqui é induzido pelo campo magnético. O dicroísmo e rotação Faraday, também algumas coisinhas assim. E aqui que é a parte que eu tenho me interessado, porque depois que a gente faz tudo isso daqui, nós temos um material legal, será que a gente pode aplicar ele ou não? Sim, a gente pode aplicar, e a aplicação é o que gera riqueza para o país, né? E gera conforto para a população. Então, eu já trabalhei um tempo aí com geração de energia limpa, pelo efeito Ludwig-Soré e efeito Seebeck cruzado, que isso é um tema para outro seminário, quem sabe. Trabalhei um pouco com remoção de resíduos, que eu vou mostrar um videozinho daqui a pouco, e a hipertermia magnética, que é os dados que eu vou mostrar hoje. Então, a redução de resíduos é muito legal, porque
Nós fizemos um trabalho há pouco tempo lá com corantes, que a indústria têxtil é a indústria mais suja que pode existir na face da Terra. Ela lança muitos dejetos na água, muita coisa suja. Então aqui a gente fez uma brincadeira não, uma pesquisa científica, mas aqui o vídeo é um vídeo elucidativo, né, para mostrar que, por exemplo, aqui, ó, a gente tem no vidrinho aqui no Erlenmeyer, nós temos um pozinho ali magnético, né, nanopartículas magnéticas, e nós adicionamos o corante dentro ali e colocamos ali para agitar, e depois de um tempo a gente pode ver que a gente consegue separar o corante da água usando essas nanopartículas magnéticas. Então aqui o agitador orbital, né, está funcionando, e no final ali o estudante coloca lá em cima do ímã, e a gente consegue ver que o corante foi totalmente removido da água. Então ele está adsorvido na superfície das nanopartículas. Então tem gente aí usando isso, imaginando isso para aqueles desastres de petróleo, sabe, horríveis, quando cai a água no mar, o petróleo no mar e vaza e ninguém sabe o que fazer, como conter, ou então essa indústria de corantes, essas coisas ali, o churume na água também. Então tem pessoal aí pensando isso com argila também, tem trabalhos bem interessantes nessa área de remoção de poluentes. Então, eu vou entrar um pouquinho na parte da hipertermia. Eu já estou me estendendo um pouco, eu vou dar uma adiantada aqui. Então, a hipertermia, ela basicamente, você quando coloca submete um material magnético a um campo magnético alternado, você aumenta a temperatura do material. Então, isso é um trabalho eletromagnético que está sendo realizado sobre o material magnético. É muito parecido quando a gente tinha o transformador aqui. Ah, eu ia falar exatamente isso. Sim, o transformador antigo, aquele que a gente tinha ligado em casa e ficava quente pra caramba, sabe? É isso. Então ele tem perdas por esterese ou por processos magnéticos, né? Então tá ligado estritamente ao tamanho do laço de esterese, que é esse desenho que eu coloquei aqui. Então, no caso de nanopartículas, esse processo ele está ligado ou à relaxação de Néel, que é como se a partícula estivesse rígida e só a magnetização que modifica dentro da partícula, e pela rotação magnética, ou os dois ao mesmo tempo, ou um prevalecendo sobre o outro. Então, isso aqui é muito complexo, e é por isso que eu escrevi ali imagem pictórica dos processos de magnetização, porque tem muita discussão em cima disso daqui ainda, simulações magnéticas e muita coisa aqui em cima. Esse quadrinho aqui é um quadrinho super legal de um artigo que saiu aí em 2017, dessa rapaziada aqui, que ele mostra o efeito, né? Então, a nanopartícula lá sobre o efeito do campo magnético alternado, ela, ali tem pictoricamente, né, umas flechinhas ali mostrando que está se transformando em energia térmica ali, né? Então, que é mais ou menos esse efeito aqui. E que esse efeito ele está estritamente ligado a essas coisas aqui, ao volume da partícula, à anisotropia, né? A forma dela, né? O formato da gravidade. Perdão, estou pensando na melhor maneira de explicar isso. A anisotropia magnética é o eixo que mais fácil de manter a magnetização. Então, no caso de uma bússola, que é uma agulha, a magnetização é mais fácil para ela ficar no sentido de maior tamanho do que ficar no sentido de menor. Custa menos energia para a magnetização ficar orientada nesse sentido. No caso de um cubo, dependendo do material, ele pode estar nessa face de cima, ela pode estar na face de trás, ou pode estar na face da frente. Então depende muito da estrutura cristalina, da composição química, da forma do material. Então são muitas variáveis que modificam essa propriedade. A magnetização de saturação, que explica o quão magnético é um material. Por exemplo, o cobalto é super magnético, o samário é super neodímio, né? Esses ímãs modernos, né, são ímãs permanentes, são super fortes, então eles são super magnéticos, então por isso que a gente chama que tem a magnetização de saturação forte. E essas estruturas modernas, né, que são estruturas de exchange coupling, que a gente está chamando. E isso aqui tem implicações
Então tem pessoal dizendo aí que vai conseguir usar isso como motor, como catalisador, né? Tu consegue catalisar uma função fisiológica com o campo magnético, tu bota o ferro fluido com o remedinho, ele vai direto no local onde tem que ir, mediado pelo campo magnético. Então, por isso que a gente tem pensado isso para a cura do câncer, por exemplo. Então, que é o que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Existem teorias já que explicam bem esse efeito. Pela própria termodinâmica a gente consegue chegar nisso, lá pela segunda lei termodinâmica, considerando que o processo adiabático, toda a energia está ligada ao trabalho. Então, aqui a gente usa a energia interna, a variação de energia ligada ao trabalho, né, eletromagnética sendo usado, e a resposta nos diz que essa potência, essa densidade de energia, ela está ligada principalmente à amplitude e à frequência do campo, ligada à suscetibilidade magnética do material. Então, quanto mais magnético o material, maior a frequência e maior o campo, mais energia a gente consegue. E a gente está falando na casa de 3.000 watts por grama. Existem trabalhos que estão mostrando, e isso é um material de altíssimo rendimento. 3.000 watts, a gente pode dizer que é um chuveirinho elétrico, né? Então, em 2.500, 3.000 watts. Então, são materiais de alto rendimento que a gente consegue aumentar a temperatura localmente acima de 48 graus, que é a temperatura de metástase, de necrose, apoptose de uma célula cancerígena. Então, se a gente colocar uma nanopartícula dentro do câncer e conseguir aplicar campo magnético, né, nesse local localizado, a gente consegue aumentar a temperatura localmente, consegue matar essa célula por temperatura, consegue permeabilizar também a superfície dela para ser mais suscetível à quimioterapia, por exemplo. Então, são processos cruzados. Então, voltando à física aqui rapidinho, então, o experimento, a gente basicamente coloca a amostra dentro de um campo magnético alternado e a gente mede qual é o incremento de temperatura. Então, olha só, aqui eu sintetizei nanopartículas de ferrita de manganês de 25 nanômetros e ali em determinada frequência e campo a gente consegue alcançar até acima de 60 graus Celsius em 360 segundos. Então, é um incremento de temperatura muito grande em curto intervalo de tempo. Isso refletiria lá se possível, usar, né, futuramente, em tempos de tratamento muito menores. Então, a pessoa lá fica horas na frente de um feixe de radiação ionizante, fazer radioterapia, então extinguiria esse tempo ali e colocaria a dose exatamente no local correto que a gente gostaria. Então aqui, nesse caso, por exemplo, em 800 kHz e 300 graus, eu consegui aqui aproximadamente 600 watts por grama. Então, um material bem, de certa forma, novo, o pessoal tem usado pouco esse material, e são resultados bem legais. Então, baseado nisso, eu fiquei muito curioso para usar em células, e isso é um pouco do que a gente está chamando hoje de nanomedicina. Então, essa nanomedicina hoje, que a gente está chamando ela é composta por biomarcadores, nanopartículas e tecnologias, né? Então, dentro das tecnologias, a gente pode colocar hipertermia, e esses biomarcadores nanopartículas são mais ligados ao diagnóstico e detecção de doenças. Então, antigamente na oncologia, né? Antigamente não, mas hoje, o que a gente tem de atual é que a gente trata eles ou por quimioterapia, por radioterapia ou pela extração. Então, eles têm vantagens e desvantagens, né? Então, as vantagens de um geralmente sobrepõem as desvantagens do outro, e o pessoal geralmente faz técnicas cruzadas entre eles para poder tirar, erradicar uma doença crônica como essa. As termoterapias já são usadas na oncologia. Então, para te fazer, por exemplo, uma radioterapia, existem protocolos que usam essa termoterapia. Então, eles esquentam a pessoa no local para permeabilizar o tecido. Então, deixa o tecido um pouco mais fraco e aí ele é mais efetivo o tratamento. Então, eles fazem isso com vapor, ou com micro-ondas, ou com ultrassom, ou dependendo do método. E, bom,
Essa temperatura não pode ser tão alta quanto 46 graus, porque isso aqui acaba matando as células, né? E acaba matando células saudáveis e não mata o câncer, porque ele tem metabolismo muito alto. Então, geralmente, ele morre a temperaturas um pouco mais altas e você acaba matando células saudáveis em vez de matar o que você deveria matar. Controlar, né, a palavra certa. A hipertermia, que é a região onde a gente quer, entre 41 e 46. E aqui a diatermia, né? Então, são temperaturas um pouco mais baixas que não faz muito o papel que a gente gostaria. Então, o nosso sonho, Kondo, é esse aqui. É o que o pessoal está chamando de theranostic. Então, você coloca remédio na nanopartícula, injeta ela e consegue levar esse remédio com campo magnético aonde você quer ir. E lá você vai colocar o remédio no local certo e você vai aplicar campo magnético alternado e vai aumentar a temperatura para causar essa permeabilização da superfície da célula cancerosa e assim o remédio vai agir com alta performance. Então você vai usar a dose correta do medicamento, tá? Você vai ter um controle rápido da doença e ainda tem o papel da sustentabilidade, porque muito desse material do remédio que você coloca, que você injeta na pessoa, ele é eliminado pelas fezes ou pela urina. Então você acaba contaminando o meio ambiente e sem querer. Então isso daqui você diminui muito a dose que você usa na pessoa, né, que é calculada pelo peso dela, e você consegue fazer consegue fazer o tratamento com alta performance. Essa hipertermia hoje em dia, ela é feita nessa área aqui, de micro-ondas. Mas já existem estudos que têm mostrado que a gente consegue fazer com ótica, com coisas superficiais, e a gente consegue fazer também com ultrassom. Então, são 3 frentes aí que o pessoal tem trabalhado e tem obtido resultados bem interessantes. Para trabalhar com célula é um desafio, viu? E aqui cabe uma brincadeira, porque isso daqui é como uma piada que fala como ver um biólogo ver uma célula, como um químico ver uma célula e como um físico ver uma célula. Nessa colaboração lá, eu aprendi muito sobre cultivo celular. É um ramo totalmente diferente e não cabe eu ficar explicando aqui, porque são vários passos e são horas na frente de capelas esterilizadas. E então, isso daqui é um know-how da biologia que é sensacional. Assim, eles conseguem ver ali assim células crescendo, é muito interessante, é bem legal. Então, o que eu queria fazer era usar essas nanopartículas e ver se elas funcionam mesmo para matar, né, células. Então, o que a gente pensou é atacar um problema, que até tá num slide na frente, eu vou para frente, depois eu volto atrás. Esse a enfermidade mais agressiva que existe em termos de câncer, é o glioblastoma multiforme. Ele é muito agressivo e quando ele se instala, quando começa a crescer no cérebro, ele começa a dificultar a irrigação, porque as células do sistema imunológico, do sistema nervoso, elas atacam esse local lá e fazem um acúmulo aqui nesse daqui. E não deixam nem entrar e nem sair. Então, o que a gente pensou é fazer um cavalo de Troia. Então, colocaríamos nanopartículas dentro de células da microglia, que é o sistema imunológico do sistema nervoso. Elas, como tem trânsito livre, elas acessariam esse local lá e a gente aplicaria o campo magnético nelas, diretamente, né? E elas aumentariam a temperatura localmente no local e a gente conseguiria fazer isso. Isso já foi feito. Passei demais, desculpa. Isso já foi feito por um grupo alemão em 2007, foi o primeiro trabalho, depois em 2011 eles fizeram de novo isso com o mesmo câncer e com câncer de próstata também parece. E eles tiveram resultados bem interessantes, eles deram uma sobrevida até de 3 meses para algumas pessoas, se eu não me engano, teria que olhar eu não vou confirmar o tempo certo, mas deram uma sobrevida bem interessante
das pessoas que já estavam desenganadas. E, bom, os meus resultados lá mostram que existe um protocolo para isso, tá? Para esse tipo de exame e para esse tipo de estudo. Então, a gente tem que fazer controles primeiro. Então, a gente tem que só fazer o cultivo celular e ver se elas morrem de estresse, o quanto morre de estresse por ser cultivada dentro daquele plaquinha de Petri, quanto morre só de receber nanopartículas, porque elas se estressam, as células, né? Elas comem, elas fazem invaginação, e aí elas se estressam com isso e acabam morrendo. E se elas morrem, por exemplo, só de aplicar a onda eletromagnética, que também acaba estressando elas, e quanto se morre ou não as células com nanopartículas e o tratamento de hipertermia. Então a gente viu aqui que só o crescimento celular, a morte, aproximadamente 1%. Nanopartículas dentro das células mata elas, 2% em média. Só a radiação mata elas também. Elas estressam um pouco e morrem, acaba estropiando, como dizem os espanhóis, estropiando os lisossomas e a estrutura interna das células. E, bom, mas a gente vê que nanopartículas e hipertermia mata 99% das células. Então, quer dizer que se a gente colocar lá essas células com nanopartículas, elas vão induzir morte por apoptose. Então, quer dizer que é uma, como a gente diz, uma informação para a célula de que ela tem que morrer. E isso que é o interessante para nós, não é a necrose, né? É a apoptose. E, finalmente, aqui eu só mostro que isso aqui são imagens de scanning electron microscopy, né? Dessas células com nanopartículas de manganês. A gente consegue ver a estrutura interna delas, a gente consegue cortar elas com feixe de íons, consegue ver o quanto elas têm incorporado, e a gente consegue até fazer um estudo de quanto tem de nanopartículas dentro de uma célula dessas, né? Então, a resposta para aquela pergunta inicial lá, se a gente pode usar nanopartículas para controlar doenças, né? Sim, é possível, mas muita coisa ainda tem que rolar, a gente ainda tem muita coisa para entender. Experimentos em vivo, quando se coloca em coelhos e ratos, as nanopartículas vão todas para o fígado, grande parte vão para lá, porque é onde está toda a sujeira do corpo, né? Isso quer dizer que o sistema imunológico é muito inteligente, ele consegue descobrir. Tem gente que tenta driblar isso fazendo lipossomas, cobre as nanopartículas com uma camada de proteínas ali, de tecido vivo, né? Eles conseguem uns resultados promissores, mas de certa forma questionáveis. Tem muita coisa ainda acontecendo, tem gente trabalhando sério em cima disso. E, bom, ninguém mais do que eu que quero ver essa coisa acontecendo para a gente poder ajudar, né, de alguma forma, como físicos, né, e como cientistas, de ver um espetáculo desse, né, como Star Trek, né, aquelas maquininhas que tu senta lá e ele faz todo o diagnóstico, já faz o tratamento. Então, bom, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e espero que tenha ficado dúvidas na cabeça dos nossos espectadores e que eles me mandem e-mails, né, entrem em contato. Adoraria trocar informações e discutir algumas coisas, entendeu? Se quiserem me procurar depois, quando a gente voltar às atividades de novo, né, pode me procurar sem problema nenhum. E, bom, muito obrigado mais uma vez. Eu achei muito legal, muito bonita a apresentação, inclusive, assim, eu diria que é uma das apresentações mais bonitas que eu vi até agora, bem legal, parabéns. E eu acho que mostrou bastante a importância dentro da ciência, né, da junção de várias áreas diferentes, da química, da biologia, da física, da medicina, da história, inclusive, né, com o cavalo de Troia aí para poder tratar o câncer.
Foi um Sim. exemplo bem legal, bacana, parabéns pela apresentação. Obrigado. Tento valorizar um pouco, né, o quanto a gente sofre, né, de quando você vai vender os seus resultados, né, e falar eles, divulgar eles, é interessante que eles sejam bem organizados e que sejam bem contextualizados. Então, por isso que eu acredito um pouco assim, de que a comunicação ela é muito importante. Então, por isso que eu tenho me dedicado a essas apresentações assim, mais vistosas. Né? E eu não poderia concordar mais com o Rafael. Bom, e você que não é nosso aluno e está assistindo esses vídeos e tem interesse, pensa um pouco em poder prestar o vestibular para se tornar um físico, um cientista, poder fazer pesquisa com a gente aí, aqui na universidade. E você que já é nosso aluno, né? Se você tem interesse, manda um e-mail para o professor Rafael, manda uma mensagem, aparece na sala dele na universidade, bate lá para fazer uma iniciação científica, que o trabalho tem bastante, como vocês podem ver. Sim. E a ciência é bastante complexa e é assim que funciona a vida. Sem ciência não vai para frente não. Beleza? Muito obrigado, Rafael. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau. E é isso. Daí eu acabo aqui. Tá. Como a gente chama? E quando tu vai ter que cortar lá esse... Beleza, Rafael? Eu vi que tinha uma criança chorando em algum momento aí. Sempre, né? 24 horas.